A sintonia. Deus abençoe você, parente, amigos e vizinhos. Sou Alessandro Gregorutti, Ministério Nação Evangelizadora. Para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Pai, estamos aqui unidos e conectados. Também graças aos anjos do bem, que com muito esforço, muita luta, muita dedicação, têm se mostrado fiel a Deus, fiel à palavra, e Deus não vai desamparar, pelo contrário, Deus vai abençoar a cada dia mais a todos vocês em nome de Jesus. Sou Alessandro Gregorutti, Ministério Nação Evangelizadora, esta obra do Senhor. Ei, você não é do Senhor ainda? Venha ser do Senhor conosco, venha se unir e fazer parte desse processo, desse projeto, desta obra, deste agir, deste mover, desta glória do nosso Deus em nossas vidas, para a glória do Pai. É assim que eu dou a paz para você que está ligadinho na sintonia em qualquer lugar do Brasil e do mundo, com muita alegria no coração, irradiando a nossa alma, o nosso íntimo, irradiando o nosso eu na presença do nosso Senhor, que vem curando, libertando e abençoando a todos nós em nome de Jesus. Vamos aprender com a palavra, vamos abrir os nossos corações. Presta atenção, gente. Se nós ficarmos parados e acomodados, nós não vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Mas se nós dermos o primeiro passo, se nós nos envolvermos, se a gente participar dos projetos que Deus tem para nós na palavra, você não vai ficar só como ouvinte. Você vai sentar na mesa, se alimentar, Deus vai te curar, te libertar, te abençoar. Mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar atitude, você tem que tomar a sua decisão. O seu primeiro passo em direção a Jesus. Dê o seu primeiro passo em direção em se unir conosco nesse projeto, que é a Igreja pelas Ondas do Rádio, que graças a Deus e graças aos anjos do bem, nós estamos aqui com muito amor e carinho, irradiando a nossa alma e irradiando os nossos corações, porque o Senhor é Deus para todos nós em nome de Jesus, amém? E agora, sem delongas, vamos aprender com a Bíblia, aprendermos com a palavra do nosso Deus. No dia de hoje, você que me ouve, nós temos que entender que Deus é um só, Deus sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo Deus. Mas Deus, ele tem situações que ele agiu diferente com gerações. É aí que as pessoas hoje são muito enganadas pelos falsos profetas e levam as pessoas a praticarem coisas hoje que as colocam em posição que se tornam abomináveis diante de Deus. Olha o que a palavra diz em livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus professam conhecê-lo, e pelas suas obras o negam, e são o que? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, no tocante a Deus, as pessoas dizem, né, e professam, falam, adorá-lo, servi-lo e exaltá-lo. Mas pelas obras, pelo que praticam, né, sendo contra a palavra de Cristo, contra a vontade de Jesus Cristo, negam o próprio Deus. E hoje um ponto predominante que você tem que entender, e eu temos que entender, que Deus é o mesmo. Ele sempre foi, sempre é e será o mesmo Deus. Só que Deus trabalhou com projetos diferentes em cada gerações, em cada tempo, que nem um ser humano, né? Vamos falar, o Alessandro Gregorutti é o mesmo, sempre foi a mesma pessoa, o mesmo Alessandro Gregorutti, né? Mesma cor, mesmo tamanho, mesmo perfil, é o mesmo homem. Só que teve uma fase da minha vida que eu fui criança, uma outra fase eu fui adolescente, uma outra fase eu virei esposo, e agora numa outra fase, além de esposo, eu sou pai. E vai chegar uma fase que meu filho vai crescer e eu vou ser avô, assim Deus o permitindo. Então é o mesmo Alessandro, a mesma pessoa, mas passou por fases diferentes em suas vidas. Então na minha adolescência eu tive uma fase e vivi num tipo de ambiente, com um tipo de pessoas, praticando um tipo de coisas. Depois chegou uma fase que eu me casei. E aí eu comecei a viver um novo ambiente com a minha esposa e viver novos momentos e novas coisas em nossas vidas também. E aí chegou um momento que nós viramos pai, que eu virei pai. E aí eu comecei a viver um novo momento de pai com a minha esposa, mãe, né, e criar um filho. Então é a mesma pessoa, mas que vivemos momentos diferentes. Assim também acontece e aconteceu com Deus. Então o Alessandro Gregorutti é o mesmo, mas passou por vários momentos diferentes na vida. Deus também é o mesmo, mas ele estabeleceu vários projetos diferentes com o homem, com o ser humano. Primeiro projeto de Deus foi com Adão e Eva. Adão e Eva num paraíso, Eva errou, Adão errou, Caim matou Abel e Deus expulsou todo mundo do paraíso. Não é assim? Né? Eva errou, Adão errou, a serpente seduziu os dois e assim Deus expulsou ele dos paraísos, Caim matou Abel, vem a maldade. E aí Deus ele ficou chateado, se arrependeu de ter feito o homem. E ele fala, vou destruir a raça humana, vou acabar com tudo.
mas ele vê graça em Noé. Aí ele traça um outro projeto com Noé. Veja que já é diferente do que ele tinha com Adão e Eva. É um outro projeto, é o mesmo Deus, mas num outro projeto com Noé. E ele falou para Noé, olha Noé, você vai construir uma arca e vai vir um dilúvio, e nessa arca vai vir todos os animais, você vai entrar com você, tua esposa, os seus filhos e as noras, e os animais, e desse dilúvio eu vou matar todo mundo, vou acabar, exterminar a raça humana, só vai sobrar vocês como seres humanos e os animais dentro da arca, mais nada. E assim aconteceu, Noé construiu a arca em 120 anos, veio o dilúvio, passou, aconteceu, a arca parou, eles desceram, os animais multiplicaram e Noé e os filhos cresceram e multiplicaram e o Noé seria ali o nosso segundo pai, assim se dizendo, abre aspas, amém? Aí depois passou mais gerações e Deus, ele teve um outro projeto com quem? Com Abraão, a qual Deus tinha um projeto com Abraão para dar um filho a Abraão, porque Deus viu graça na fé de Abraão. E aí Deus pediu para Abraão se separar da sua parentela e de Abraão, né, Deus levou Abraão para uma terra prometida, Canaã. E ali nasceu Isaac e assim criou-se o projeto de Deus que através do Isaac seria a descendência do pó da terra, aqueles que serviriam a Deus. Então tudo isso foi se concluindo. Aí depois um outro processo totalmente diferente do Adão e Eva, Noé e Abraão, foi um processo com Moisés. Deus viu o povo na escravidão pela desobediência e Deus pegou e levantou Moisés para tirar o povo do Egito e levar para uma terra que manava leite e mel. E assim, Deus o fez através de Moisés e Josué, levando o povo para a terra que manava leite e mel. Pela desobediência e o pecado, pereceram durante 40 anos no deserto e aqueles que eram para entrar não entraram e morreram e pereceram. Então tudo isso aconteceu. Veja, o mesmo Deus com um processo diferente. Adão e Eva não teve nada a ver com Noé, Noé não teve nada a ver com Adão e Eva, né? Adão e Eva e Noé não teve nada com Abraão. Abraão não teve nada a ver com Noé, Adão e Eva. Adão e Eva, Noé e Abraão não teve nada a ver com Moisés. E Moisés não teve nada a ver com Noé, Abraão e Adão e Eva. São gerações distintas, às vezes até centenas de anos de uma geração para outra. Deu para entender? E cada propósito, cada trabalhar, cada agir de Deus com este povo, ele estabeleceu regras. Como estabeleceu regra para Adão e Eva, estabeleceu regras para Noé, estabeleceu regras para Abraão e estabeleceu principalmente regras para Moisés, a lei e os profetas. Então tudo isso foi feito. Aí Deus, ele vem no novo projeto. É aí que as pessoas não entendem. Deus vem no novo projeto. Ele vem num projeto chamado Jesus Cristo. E o projeto Jesus Cristo, ele não veio para os judeus somente. O projeto Jesus Cristo, ele veio para todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, viver e obedecer a tua palavra. Então o projeto de Deus, através de Moisés, a lei e os profetas, eram estabelecidos diretamente para as 12 tribos de Judá, para o povo judeu, israelitas, um povo específico. Mas depois de Cristo não, tanto judeus como grego, como qualquer, até o gentil, hoje pode se achegar a Deus e se achegar a Cristo e servir a Ele. Então nós temos hoje estabelecido sobre as nossas vidas, porque nós não somos a geração de Adão e Eva, nós não fazemos parte da geração de Noé, nós não fazemos parte do projeto da geração de Abraão, nós não fazemos parte do projeto da geração de Moisés, os profetas e nem os reis, nós fazemos parte da geração de Cristo, de Jesus Cristo. Então, através de Cristo, Deus estabeleceu novas doutrinas e novas regras para nós servirmos, adorarmos e exaltarmos. E é aí que entra Satanás com falsos profetas. Eles tiram as pessoas desse novo projeto, dessas novas regras de Deus para nós como igreja e levam as pessoas para viverem o que Abraão viveu, o que Noé viveu, o que Adão e Eva viveu, e para viver o que Caim e Abel, principalmente as primícias, né, de Abel, e assim para viver também o que Moisés, a lei e os profetas viveram, tirando o povo de viver a obediência a qual Deus deixou através de Jesus Cristo para nós nos dias de hoje. Então o que acontece? Presta bem atenção. Imagina Moisés querendo pôr como regra o que tinha para Adão e Eva. O povo ia falar, Moisés, você tá doido? Isso era pra Adão e Eva, não é pra nós. Imagina Moisés tentando pôr como lei a regra que era pra Noé. O povo ia falar, pô, Moisés, isso aí é pra Noé, não é pra nós não. Imagina Moisés tentando pôr como lei, como regra, né, mandamento de Deus, aquilo que Deus tinha contratado com Abraão. Isaac e Jacó. O povo vai falar, não, Moisés, isso aí não tem nada a ver. Então Deus, ele deu novas leis. Deus teve regras para Adão e Eva, regras para Noé, ele teve regras para Abraão, e ele teve novas regras para Moisés, a lei e os profetas. E não teve acumulação de regras. Deus não falou para Moisés, ó, você vai fazer igual Adão e Eva, não vai tocar na árvore do bem e do mal. Já não existia mais isso.
Deus não falou para Moisés, ó, você vai fazer parte com Noé, vai construir outra arca. Não existia mais isso. E Deus não falou, olha, você vai caminhar com Abraão. Não existia mais isso. São centenas de anos de uma geração para outra. Pelo contrário, Deus teve um projeto e uma regra específica para Adão e Eva, um projeto, regras específicas para Noé, um projeto e regra específica para Abraão. E quando ele levantou Moisés, ele trouxe um projeto e regra específica para Moisés, a lei e os profetas, daquela geração em diante, eliminando o que tinha ficado para trás. E sim, olhando para frente. Assim também, quando Deus teve no último projeto dele, o último, porque não tem mais. Teve o primeiro com Adão e Eva, o segundo com Noé, o terceiro com Abraão, o quarto com Moisés, a lei e os profetas, e o quinto e último com Jesus Cristo. O próximo projeto, que seria o sexto, mas não vai ser nessa terra. Vai ser levar as nossas almas de obediência para o céu e sepultar no inferno os rebeldes e desobedientes. Não só os que estão no mundo. É os pecadores, estando fora ou dentro da igreja, é os pecadores que vai para o inferno. Então hoje, a maior artimanha do inimigo é tirar todos nós do foco do projeto de Deus através de Jesus Cristo. E as pessoas, elas vivem na caducidade. O que os falsos profetas fazem? Eles não pregam Jesus Cristo, eles não pregam as regras, a doutrina de Cristo, a da igreja, e eles levam as pessoas para praticarem a lei. A lei que foi estabelecida para Moisés e os profetas, e não para nós. Até João Batista vigorou a lei e os profetas. Depois de João Batista, vem sendo anunciado o reino dos céus. A pessoa fala assim, pastor, então quer dizer que a lei ficou escrita para quê, então, na Bíblia? Lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. A lei ficou escrita para advertência. Tudo está escrito desde Adão e Eva para saber quem é Deus, como começou o princípio, a construção, trabalhar, quem criou a raça humana, quais foram os projetos, os acertos e os erros do ser humano, e as punições e as bênçãos de Deus sobre o ser humano, e o trabalhar e o agir de Deus para chegar até Jesus Cristo. Tinha que estar escrito. Não é do nada que aparece um Jesus Cristo sem ter uma linhagem, uma árvore genealógica. E Jesus tem uma árvore genealógica, ele vem de uma linhagem, de um trabalhar de Deus desde lá de Adão e Eva. Então os projetos são diferentes. Deus é o mesmo, mas os projetos são diferentes. E nós estamos sendo induzidos por Satanás a deixar de lado o projeto de Deus através da igreja, para nós, que Jesus Cristo deixou para ser salvos, para viver em projetos que Deus tinha estabelecido para Moisés, a lei e os profetas, que já não tem valor para nós hoje. Não tem valor. Você obedecer a lei no dia de hoje não vai te ajudar em nada para te salvar. Pelo contrário, você vivendo na prática da lei de hoje e não viver ter da lei, está debaixo de maldição. Então no dia do juízo final, você vai falar, pastor, Deus, eu guardei o sábado. Eu falo, e daí? Como e daí? Deus fala, você não precisa guardar o sábado para ser salvo. Deus, eu não doei sangue. Deus vai falar, e daí? Você não precisava doar sangue, não doar sangue para entrar no reino dos céus. Ai, Deus, eu fiz o sacrifício de Abraão, eu tava na fé de Moisés, eu tava no alicerce de Salomão, eu tava no mergulho de Naamã, olha, eu tava na fé dos seus heróis, dos seus profetas. E Deus fala, nada disso vai te ajudar para salvar. Por quê? Você não vai ser julgado. Você não vai ser julgado ou julgada baseado na lei de Moisés e os profetas. Nós seremos julgados e julgadas baseados no evangelho de Cristo. Então no dia do juízo final vai chegar um monte de gente lá com um monte de coisa da lei e Deus vai falar assim, nada disso presta, nada disso funciona, nada disso vai te ajudar em nada. Pode esquecer, joga tudo isso fora. Eu quero saber, para te salvar ou para te condenar no inferno, a tua prática da palavra do meu filho Jesus Cristo. Aí eu quero ver esse povo falar que nem sabe quem é Jesus. Não, pastor, eu sei quem é Jesus. Mas não conhece a palavra, as doutrinas e as regras de Jesus Cristo. Então não conhece, você já ouviu falar de Jesus. Porque hoje nós vemos a maioria das pessoas que estão na igreja pecam, erram e falham, e a maioria delas não é porque querem, é porque não conhecem a palavra. Elas não conhecem Cristo. Elas não conhecem salvação. Elas não conhecem vida eterna. Elas não conhecem o caminho certo. Elas não conhecem a Bíblia, infelizmente. Mas graças a Deus nos pôs de pé para trazer o evangelho. Então, as pessoas vão chegar no dia do juízo final
E vão falar: Deus, meu amado querido Deus, olha, eu tá aqui, ó, eu fiz lá como Abraão, sacrifiquei meu Isaac, eu mergulhei o mergulho do Naamã, eu tive o milagre de Manassés, eu pulei lá no Naamã, eu dei o meu Isaac, eu peguei o cajado de Moisés, olha Deus, eu passei o óleo, o sangue na veiga da porta, eu pus a mezuzá pendurada na porta, Deus, eu levantei a cobra e a serpente no madeiro, eu aconteci, Deus querido e poderoso, olha, eu pratiquei o voto, eu pratiquei as coisas da lei, eu pratiquei o que o Senhor deixou através de Moisés, e Deus vai virar para esse povo e falar: fizeram tudo em vão. Por quê? Nada disso serve para a salvação de vocês. Pode jogar toda essa quinquilharia fora, porque isso foi para Moisés, a lei e os profetas, não foi para vocês na igreja. Aí eu quero ver o coração desse povo sair pela boca, falar: peraí, se tudo que eu fiz não serve para salvar, o que serve para minha salvação? Aí eu quero ver esse povo. Vocês vão ter a vida eterna para ficar no inferno correndo atrás de seus líderes. Vocês vão ter a vida eterna para correr atrás deles lá. Entendeu, igreja? Você vai chegar para Deus no dia de juízo final, você vai chegar cheio de moral. Porque o crente, ele é cheio de moral. Então, certo, o mundo tá errado. Certo é aqueles que obedecem a Bíblia, né? Não é somente os que estão na igreja. E aí as pessoas vão chegar lá e falar: Deus, mas olha, eu obedeço a tua Bíblia na linhagem, desde lá de Abel. Eu fazia minhas primícias com amor, Abel fez. Eu, poderoso, eu, na linhagem de Abraão, sacrifiquei meu Isaac várias vezes no altar. Deus maravilhoso, olha, eu peguei o cajado de Moisés, eu tive o anel de José, eu fiz os meus votos, eu criei na sua palavra, eu fiz o mergulho de Naamã, eu levantei a serpente, eu peguei a mezuzá, eu peguei o cajado de Moisés, eu passei pelo mergulho de Naamã, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e assim vai. É um emaranhado de feitos. Tudo baseado na lei. Tudo aquilo que Deus fez e baseou na lei para Moisés e os profetas. Aí Deus vai falar assim: mas você sabia? Que legal, realmente você fez tudo isso, olha quanta quinquilharia você tem na sua casa, mas você sabia que nada disso serve pra nada, não é nem pra 1%, não serve pra nada pra salvação. Por quê? Porque você não vai ser julgado pra ser salvo ou pra ser condenado, baseado no que você praticou ou não praticou, daquilo que foi escrito e feito antes de Jesus Cristo. Você vai ser julgado, salvo ou condenado, baseados naquilo que você fez ou não fez depois de Jesus Cristo, baseado naquilo que Cristo deixou que nós deveríamos fazer. Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Evangelho de João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. As próprias palavras que eu tenho proferido, essa o julgará no dia de juízo final. Eu vou dizer: fala Deus para este povo aprender. Ô glória a Deus. No dia de juízo final, não é as palavras de Deus para Adão e Eva que vai nos julgar, para condenar ou para salvar. Não vai ser ela como base de obediência ou desobediência. No dia de juízo final, não vai ser como base de obediência ou de desobediência a ordenança que Deus deu para Noé construir uma arca. Deus não vai falar para você: construiu a tua arca, construiu, então tá salvo. Se não construiu, vai pro inferno, não. Ele não vai levar isso. Deus não vai levar pro julgamento a base do que ele tinha com Abraão. Deus não vai chegar para você: cadê? Você sacrificou quantos Isaques? Aí você fala: sacrifiquei 1000 Isaques, tá salvo. Ai, eu não sacrifiquei nenhum Isaac, tá no inferno não, muito pelo contrário. Você não vai ser julgado nem pra salvar e nem pra ir pro inferno baseado nisso. Não é nessa base dos seus feitos ou não feitos que você vai ter um julgamento da parte de Cristo. E Deus vai falar a mesma coisa pra você, dizer a mesma coisa. Não é através da lei de Moisés e os profetas que você vai ser julgado. Não é através dos feitos, das práticas da lei de Moisés e os profetas que você vai ser salvo ou vai ser condenado. Muito pelo contrário, é através dos feitos, das práticas, da obediência, do que você fez e deixou de fazer, das palavras de Deus, através de Jesus Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje. Então, no dia do juízo final,
Vamos chegar para o julgamento e Deus vai ter uma regra para julgamento, como temos o juiz. Nós temos um juiz aqui no Brasil, ele não vai julgar a gente conforme as leis dos Estados Unidos. Ele vai julgar a gente conforme as leis do Brasil. Se um brasileiro vai para os Estados Unidos, faz o tráfico e é preso, ele não vai ser julgado lá conforme a lei do Brasil. Ele vai ser julgado conforme a lei americana. Porque ele foi preso num país, então ele vai ser julgado conforme a lei de lá. E a gente quer acreditar que nós vamos ser julgados conforme as leis que Deus tinha com Moisés e os profetas e ignorarmos as leis e as regras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Se a palavra diz claramente, Evangelho de João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, as próprias palavras que eu tenho proferido. Jesus não falou nada através de Adão e Eva. Jesus não falou nada através de Noé. Jesus não falou nada através de Abraão. Jesus não falou nada através de Moisés, a lei e os profetas. Jesus Cristo, ele falou para nós pessoalmente o tempo que viveu aqui e depois, por intermédio dos apóstolos, usados pelo Espírito Santo de Deus. Estas palavras que vai ser a base do julgamento. É nessas palavras, se praticarmos e vivermos, seremos salvos. É nessas palavras, se não praticarmos e não vivermos, seremos condenados. É por esses feitos que seremos salvos ou condenados. Como diz em 2 Coríntios 5:10, o que importa é que cada um comparecemos diante do tribunal de Cristo para receber aquilo que fizemos pelo meio do corpo. Fizemos o bem, receberemos o bem. Fizemos o mal, receberemos o mal. Mas aquilo que fizemos pelo meio do corpo, baseado nas leis, nas regras de Deus, através de Jesus Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje. Então, no dia do juízo final, Deus não vai pegar os escritos que ele teve com Adão e Eva, nem com Noé, nem com Abraão, e nem com Moisés, a lei e os profetas, para o julgamento. Pelo contrário, isso não vai nem fazer parte do julgamento. No dia do julgamento, Deus vai pegar de Mateus até o livro de Judas e Apocalipse para julgar o povo. E aí você fala assim, poxa Deus, mas cadê Abraão? Eu tenho um monte de Isaac sacrificado. Poxa Deus, mas cadê Noé? Cadê Salomão? Cadê os profetas? Deus fala, não. O julgamento não é baseado nisso. O julgamento é baseado nas palavras que Jesus Cristo, meu filho, levou para vocês. Aí o povo vai dizer, como assim? Já viu aquelas bíblias que tem? Tem umas bíblias pequenininhas que só tem o Novo Testamento, não tem o Velho? Vai ser mais ou menos assim. Ele vai chegar lá, ele vai abrir a lei para ser julgado o povo. E vai ser só o Novo Testamento, é o que Jesus está falando. As próprias palavras que eu tenho proferido, essa julgará. Então ele põe uma base. Seremos julgados baseados pela obediência e desobediência na palavra de Deus através de Cristo. E não de Moisés, não de Abraão, nem de Noé e muito menos de Adão e Eva. E aí vai chegar no dia do juízo final, Deus vai abrir ali só o Evangelho, de Mateus até Marcos e Judas, né? Mateus até Judas e Apocalipse, que é a revelação. E o povo vai falar, peraí Deus, o senhor vai nos julgar baseado só no Novo Testamento? Sim, vocês não liam a Bíblia? Serão julgados através da palavra que Cristo proferiu. Não, mas Deus, mas eu quase nem pratiquei isso aí. Eu vivi lá no cajado, na Arca da Aliança, no tapete, no Sal Grosso, no Vale do Sal. Eu tenho até a pedrinha para derrubar o meu Golias, o meu gigante. Aí Deus fala, é engraçado. Nada disso vai ser como base para salvar e nem para condenar. Fez tudo à toa, não presta para nada. Pode jogar tudo fora. Agora senta aqui e vamos ver o que você fez através de meu filho Jesus na igreja para ser salvo nos dias de hoje. Eu já volto. Para pensar que o chicote roeu. Acabamos de ouvir o que Deus quis nos ensinar. Agora todos nós que obedecemos e praticamos receberemos as recompensas que vêm de Deus. Obedeça, pratique e ensine a outros e seja bem-aventurado em tudo o que realizar. Não saia da sintonia, porque o programa Vivendo o Novo tem muito mais de Deus para você. Agora chegou a sua vez de participar da programação Vivendo